Bom, pessoal, vamos iniciar aqui mais um Cineclub, a 10ª edição. Bom, o filme de hoje, quem que ganhou? Curioso, ele fez de novo! Atualmente no ranking, tá? O filme de hoje é Zodíaco. A TV já deu um pouco de spoiler ali. Tá passando. Zodíaco do David Fincher. É um filme que, quando eu era mais novo, eu era muito obcecado pelo caso desse filme, do Assassino do Zodíaco, porque eu não tenho certeza se hoje em dia isso teve mais descobertas ou não, mas na época eles não conseguiam decifrar todas as mensagens que o assassino manda pra eles na vida real. E isso me intrigava bastante. Nós vimos o relançamento de Seven no cinema, do David Fincher também, que é um filme que a gente gostou bastante. Então, pensando nessa ideia, eu quis trazer o Zodíaco, que é um filme que eu sempre quis ver e que tá no meio dessa vibe também. Felizmente foi mais votado. Expectativas, eu espero uma vibe... É que é o mesmo diretor, então imagino que vai ter elementos parecidos com o Seven. Perdão, você não assistiu então ainda? Esse não. Ah, tá. só É que tinha eu ouvi você vontade. falando que você é obcecado? Pelo caso da vida real. Ah, é mesmo? É, Caramba, eu achava achei que muito você tava foda. falando do filme. Não. O caso da vida real do assassino Eu eu não achava sabia que tinha vida real disso. É, mano. fatos reais. Não sabia. É um assassino que ele ligava pra polícia, mandava mensagens criptografadas pra eles decifrarem e tal. Spoiler, mano. Então, Tô zoando, tô zoando, tô tipo assim, zoando. baseado em estilo Memórias ou é mais fiel? Assim? Cara, eu acho que o Assassino de Memória de um Assassino é bem parecido com o Zodíaco. E todo o caso, né, de não ter encontrado o cara. Sim. É que o do Zodíaco realmente ele quis fazer Ó, galera, puzzle. o Gustavo... Ah, você tirou? Eu vou mostrar pra vocês quem tem Tem fone. que gravar na frente do espelho, que aparece todo mundo. Ele tava monitorando o áudio pra gente. Teve um problema aí no terceiro episódio com o áudio. No segundo, perdão. No terceiro eu não sei como vai sair. Vai sair bom. O Memória de um Assassino, eu acho que é bem parecido no sentido de não ter concluído o caso, né? Não que o assassino do Memória seja no mesmo nível assim de Enigma, o cara enigmático, né? Porque o assassino do Zodíaco ele realmente gosta muito de fazer os puzzles e brincar com a polícia. O cara do Memória de um Assassino, ele realmente se sentia um cara bom pela polícia não pegar ele. Não que a gente saiba quem ele era também, né? Nesse sentido da polícia investigar e nunca encontrar o assassino, isso criava nele, tipo assim, uma validação de que ele poderia continuar. E eu acho que o Zodíaco tem muito isso também. Não sei até que ponto que o filme é fiel à realidade. Não sei se é um filme mais, de fato, que tem papel de representar o caso de fato, ou se é uma questão mais narrativa, a gente vai ver hoje. Mas eu espero mais essa pegada enigmática mesmo, de mostrar o que ele deixava pra polícia decifrar e o que de fato eles conseguiam decifrar, o que eles não conseguiam decifrar. Porque na época que eu vi esse caso, tinha muita coisa que eles não tinham conseguido decifrar ainda, coisa que eles não sabiam o significado. Teve coisa que saiu anos depois, que eles entenderam uma parte da carta e tal. Então eu espero essa pegada de enigma mesmo no filme. Vamos ver se o David Fincher conseguiu trazer essa questão. Eu acho que ele pegou pesado escolhendo Zodíaco, David Fincher. Acho que eu apelei. Que é um dos meus diretores favoritos. Eu tenho uma história com Zodíaco não, mas com um dos filmes dele, que é o Millennium, que é um filme de suspense também, meio policial, de investigação. Que foi um dos filmes que me fez apaixonar novamente por cinema. Eu tenho uma lista de alguns filmes que fizeram isso comigo. E o Millennium foi um deles, porque eu assisti quando tinha acabado de lançar, foi lá pra 2011, eu acho, e aí tava passando na Globo, tipo, Tela Quente, algum momento assim. E eu tinha, sei lá, 11 ou 12 anos e eu não tinha muita essa maturidade de cinema, de filmes como Fincher, por exemplo. Então, quando eu assisti Millennium pela primeira vez, foi tipo, eu abri na cabeça assim, falando, caralho, que foda, tipo, isso aí. Ela literalmente descobriu, eu existo. Eu literalmente falei, mano, isso aí é cinema, mano. Que loucura, foi um filme, tipo, um filme sério, com suspense foda, que me abriu a cabeça, assim. E foi um filme, depois eu fui descobrir o Fincher, que aquele filme era dele, fui ver alguns dos filmes que ele fez. Aí eu juntei com o Clube da Luta, e com o Zodíaco, com o Seven, aí o cara se tornou um dos meus favoritos. Gosto muito do estilo dele, da forma que ele dirige. É uma inspiração pessoal pra mim, porque esses filmes de suspense é um dos filmes que eu quero, um dos tipos de filme que eu quero dirigir, quero fazer, roteirizar. E o Fincher é uma grande inspiração por conta do nome que ele tem e os filmes que ele faz também. O Zodíaco é um filme que eu já assisti, então eu sei como é o filme. Só que ver de novo, com outra cabeça, é uma experiência nova, que eu acho que vai ser positivo. Vamos ver o que o filme aguarda pra gente. E você, Farid, como é que tá a expectativa aí pra esse Minha filme? expectativa tá bem alta, eu tava já na minha lista pra ver esse filme. Ultimamente tô gostando bastante de filme thriller criminal, com investigação de polícia, caso. E eu tô numa linha, tô tentando ver pelo menos um filme por dia do Jake Gyllenhaal. Acertei o nome agora?
agora. Gyllenhaal. Gyllenhaal, errei de novo. Tô vendo vários filmes dele. Eu assisti o Nightcrawler, como comentei, também vi o Donnie Darko. E muito ansioso, que eu amo a atuação dele. Também outros atores do elenco maravilhosos. E agora descobrindo que é baseado em fato real. Eu não sabia, então vai mudar bastante. Vou ficar muito mais empolgado vendo. E o fato real aconteceu quando? Faz um tempo, é um caso antigo. Eu não tenho certeza se é nos anos 2000 ou não. Acho que é. Então não é tão antigo assim. Ele começou antes dos 2000, mas eu acho que ele chega a ultrapassar. Mas assim, faz um, como a gente tá em 2026, né? Já faz bastante tempo que aconteceu, né? Fincher, ele é um cara bem criterioso, então tudo que ele coloca aí, é bom vocês prestarem atenção, é tudo pensado. O mise-en-scène dele é muito criterioso, é um cara que repete. Tem até um meme desse filme aí que o Jake Gyllenhaal tava tentando jogar uma caneta, eu acho, não lembro, um papel que passa nesse filme, e aí o Fincher fez ele repetir 500 vezes. E o cara ficou exausto, mas ele falou, não, quando você entende o que ele quer passar, fica até mais fácil. Aí ele começou a se sair melhor no filme. Então vejam com esse olhar atento nesse filme. De pegar algumas enigmas ou coisas assim sutis que ele deixa, detalhes, porque é muito importante. Como o Fincher faz o filme, ele pensa muito nisso. O Seven traz isso também, Sim. né? O jeito que quando eles encontram a casa do assassino, o jeito que ele organiza as coisas dele, mostra o estado caótico que a mente dele funciona. Exato. Que os diários que ele mantinha eram todos fora de ordem, para que eles não conseguissem entender que tipo de pessoa ele era. Então, nesses detalhes que ele constrói os personagens. Então, por isso que mesmo tendo visto apenas um filme do Fincher, que foi o Seven, eu tenho expectativas altas para esse também, porque eu sei como o cara trabalha e eu sei que o cara é bom. Vamos ver. Cara, eu já assisti esse filme, falar que eu não... Eu assisti 2 vezes, uma quando eu era mais novo e depois, acho que ano passado ou no começo desse ano, se não me engano. E eu não gostei tanto quanto eu esperava, mas ver de novo agora como o que o Gustavo falou pode me dar uma visão diferente. Apesar de eu ter gostado muito de Seven, eu senti uma diferença que eu não vou trazer tanto agora, para não estragar a experiência de vocês, nesse filme aqui. Ué, Paramount ou Warner? As duas. União Sinistra. Só os originais. Now, Dee. Man, you really freaked us out. It's fine. You need to see this. Dear editor, this is the murderer of the 2 teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July at the golf course in Vallejo. To prove I killed them, I shall state some facts and show me. I am pleased up. Christmas, Randy with no Super X. 10 shots were fired. Boy was on his back, with his feet to the car, the girl. She thought of knockoffs like you brought today, and I'm tossing you back out. Are you sure there's nobody else in the house? She likes to go upstairs. No. Thank you. Thanks for everything. We're still walking right as I'm sorry, it's just my work. We also have to bring Pascal disclosure. Yeah, fine disclosure. He's a handwriting expert on it. That's insane. Do not disqualify this suspect on the basis of handwriting, so the two cancel each other out. No, it was Sherman's case. He was the head of question, Dr. Young. If it went to trial, all the defense would have to do is call Sherman to the stand. Can I help you? No.
Mano, são muitas coincidências, cara. Porra, é foda. O livro realmente existiu, então. Sim, sim. Você chegou a ler? E foi do... Mano, mas eu acho muito foda como o Fincher constrói essa cena em específico. Essa cena é muito foda. Não, muito foda, o diálogo, tudo. Nossa, muito O diálogo, detalhes, assim. Ali foi uma aula, mano. O relógio, quando mostra a primeira vez, eu pensei que era um toque ou um tique dele reparando, não que ele tava Não, reparando. é o relógio do Zodíaco que o Cruz mostrou. Sim, eu não tinha reparado de início nisso. E a bota, você percebeu também? A bota? Não. Ele mostra a bota, mostra todos os detalhes. É, a hora que ele cruza as pernas e foca na bota, né? Ah, tava achando. E, mano, e tem uma hora que você percebe que os caras se ligou que é ele, que é a hora que dá um plano detalhe no rosto de cada um. Ah, No legal. primeiro plano, assim, no primeiro investigador, depois no segundo, todo mundo olha, tipo, sério pra ele, assim. É que nessa cena aí a atuação do Mark destaca, né? Pra reação dele, né? É, mano, tá todo mundo muito bem aí, apesar do Robert Downey Jr. ser o Robert Downey Jr. Ele continua sendo. É um bom personagem pra ele. Sim, sim. Ah lá. Eu achei que era tipo um stick dele, tipo, tremendo a mão, a E perna. o cara é o maior cínico, né? É, ele finge com tudo. E a gente não sabe, na verdade, né? É, sei. Então, é a pergunta do Gustavo. O que você acha? Eu falei, você acha que o Lei Allen é o de fato o Zodíaco ou não? Eu fico me pegando no mesmo negócio do meu Meu avô favorito. do Memória de um Assassino. Que Memória de um Assassino a gente ficou, eu praticamente, achando que era aquele cara ali do trem, só que ao mesmo tempo que eu falava, é ele, eu falava, tá, não é ele. Né? Aí esse aí é ele, mano. Não tem como, tem um relógio, tem a bota, no final ele explicando tudo pro Mark. Atingiu uns 90% das minhas expectativas. Eu acabei botando muitas expectativas no Jake Gyllenhaal. Jake Jonah Hill. No Jake Gyllenhaal eu botei muita, que também dos filmes que eu vi dele, a atuação dele foi bem diferente. Então eu esperava também um pouco mais de emoção no filme. Ele foi bem investigação detalhada, policial, muito diálogo o tempo todo. Eu achei no meio assim, do filme final quase não tem cena de silêncio para você só estar assistindo. É diálogo. Eu particularmente senti um pouco de dificuldade com o legendado em acompanhar algumas coisas. Mas eu acho que mesmo se fosse dublado ia ser um pouco... É, cara, dublar esse filme deve ter sido um desafio muito grande pros caras, porque é muita coisa. Muito tempo todo. Na montagem, uma das cenas que eu gostei bastante foi quando eles estão investigando, aí mostra eles andando e aparecendo como se fosse o quadro transparente, sabe? Sim. Essa cena pra mim me chamou muita atenção, eu gostei, até parei de ler a legenda pra apreciar. A cena que você colocou ali também, o diálogo, eu fiquei preso fixamente nela. Gostei muito da construção, vai caminhando. Senti um pouco, mas pro final não seria um arrastado, mas talvez tá bom, pra mim já... Eu acho justo o contrário, mas na minha vez eu falo. Achei um pouquinho assim, bem um pouco mesmo. Talvez um pouco que eu vim dos Suspeitos, achei que ia ser um pouco mais pegado Suspeitos, mas... É porque, na verdade, esse filme, ele não traz tanta... Como esse filme não tem um teor muito pessoal, com todas as pessoas que estão investigando, as emoções que eles passam, né, nas atuações são frustrações mais com eles mesmos do que um ódio, raiva de alguém especificamente, que eles conseguem demonstrar com uma velocidade. É justamente o contrário dos Suspeitos. Justamente o contrário dos Suspeitos. O cara tem ódio, quebra a parede, quebra a porta, ele realmente destrói na atuação com um ódio mortal ali em cena, que é justamente o contrário. Uma frustração mais interna, uma coisa bem ambígua ali também. Às vezes você tem que ver nas nuances, nas cenas, o que está acontecendo, quais são os sentimentos dele. E aí isso ele trabalha muito bem no filme também. Mas não é minha vez de falar. É isso aí que ele traduziu. Quando terminei de ver Os Suspeitos é o filme. Isso! Eu sei que eram os personagens suspeitos. Você falou Hugh Jackman, né? Todo jeito tá no filme, O cara. filme Suspeito. Pode. Quando eu vi o Slow. Quando eu Piada interna. Entendi. Tá. Dá uma nota 8. Atendeu bem minhas expectativas, é um filme bom. É Fincher.
É bom fazer um paralelo desse filme com o Seven, que tem um pouco dessa pegada de suspense policial, muita investigação. Só que eu acho muito diferente o Zodíaco do Seven no quesito de construção de investigação, porque o Zodíaco é muito mais como se fosse um neo-noir, digamos assim, um filme noir mais atual, com essa linguagem moderna, porque é a investigação ali na sala dos jornalistas, na sala policial, é a investigação o tempo todo. Então é muito expositivo no sentido de pistas, de pesquisa, de estudo, e quase nunca você vê o rosto de algum suspeito. Ou é a morte acontecendo, ou é a investigação. E aí o diálogo é o tempo todo eles falando sobre o crime, então realmente não tem muito pessoalidade dos investigadores, é mais eles em relação ao assassino, que é o Zodíaco. E aí o que eu acho do ritmo do filme, por conta de ser muito expositivo, de ter muito isso da pesquisa, o Fincher ele constrói um ritmo muito acelerado, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a edição corta o tempo todo, o diálogo aqui e ali, então você fica meio que, ao mesmo tempo que você tem que consumir muita coisa, entender muita informação, ao mesmo tempo que isso acontece, é muito frenético o filme. Então ele pode ser muito cansativo para você como espectador. Então você tem que estar num dia que você está mais de boa, um dia que você está relaxado, para você conseguir consumir da melhor forma. Ele exige muito isso. E eu acho justamente o contrário do Faria. Eu acho que o filme todo ele tem esse ritmo muito acelerado e chega no final ele dá uma acalmada e melhora um pouco o tom, porque sai de cena vários policiais, vários investigadores e fica só num arco de um personagem específico que é o do Jake. E aí ele consegue dar uma respirada melhor porque foca mais na narrativa dele, como ele está investigando o assassino para escrever o livro. Então acho que aí ele consegue fluir melhor essa parte de informação, porque o personagem vai colhendo as informações aos poucos, né? Não são vários núcleos, várias cidades ao mesmo tempo investigando o mesmo assassino. Então, por ter esse excesso de informação, esse ritmo muito acelerado, muita informação ao mesmo tempo, eu acho que ele se perde um pouco aí. Em questão também das datas, né? Ele faz pulos de tempo o tempo todo. Então, por exemplo, acontece uma coisa em dezembro de 69, depois de 3, 4 cenas já está em outra data, então isso mostra que o filme é muito acelerado por conta disso. Eu acho que, na minha opinião, não precisaria ficar mostrando a passagem do tempo dessa forma. Talvez uma hora ou outra mostrar datas realmente importantes. Mas como eu acho que o Fincher ele tentou ser ao mesmo tempo neo-noir e meio documental também para mostrar como foi o caso de fato, como foi investigado, eu acho que isso foi importante porque ele buscou fazer dessa forma, né? Mas dito tudo isso, eu acho que eu dou uma nota 8,4 ou 5. Tô meio nessa, mas eu vou dar 8,4. Também é um bom filme, Fincher como sempre, eu acho que ele sempre acerta, apesar de dar umas balanceadas aqui e ali, mas é um bom filme. Tá, então vamos lá. O que eu ia falar antes de começar o filme, quem tá na casa aí? Fica no meio aí, cara. O que eu queria falar antes de começar o filme é justamente isso, que o Faria ele já tinha muito na cabeça dele um filme estilo Seven. E eu já sabia que o filme tem justamente o contrário, né? Ele traz uma coisa muito mais calma e essa passagem de tempo ali, ela é frenética, mas ao mesmo tempo não é, porque o tempo passa rápido, mas as coisas acontecem devagar. Eles vão descobrindo pistas aos poucos. Eu acho ele meio longo demais, né? Igual o Gustavo falou. Eu acho que ele se passa muito, né, trazendo muitas informações, mas é o jeito que o caso aconteceu, né? Então é complicado julgar muito essa parte. A construção do Fincher no filme é legal, ele sabe construir cenas, né? Quando o filme resolve parar um pouco, ele constrói cenas boas. As cenas de morte são boas, principalmente acho que é a segunda, né, do casal no lago. Aquela que foi impactante. Aquela cena ele constrói bem porque mostra a crueza e a crueldade dele, né? O pessoal tentando conversar, convencer ele a não matar, e mesmo assim ele vai lá e começa a dar um monte de facada nos caras. E, bom, minha nota é um 7,5. Eu acho que esse filme não me agrada tanto.
como ele é muito longo, ele mais pro final ali as informações vem vindo, mas eu tô tipo já cansado de tanta informação, e aí justo assim, ele arrasta um pouquinho, mas logo depois ele começa a voltar a focar no Jake Gyllenhaal, que é quem começa, né, como foco do filme, e aí traz a narrativa para ele, e é justamente para mostrar essa obsessão e ao mesmo tempo concluir, né, traz a conclusão do filme. Aí você volta a ficar interessado, porque o filme volta realmente a conversar com o assassino, né, volta a trazer essa parte. Aí eu acho que o filme volta a ficar legal. Então você meio que já tá cansado, parado, aí ele traz você de volta, ele consegue te puxar de volta nesse momento. E aí aquela cena que ele vai pro porão, aquela cena é muito bem construída, você sente o medo, o pavor da cara do Jake Gyllenhaal, que é muito massa, o ator é muito bom nisso. E é interessante porque nesse filme, igual o Donnie Darko, ele traz um personagem meio ingênuo. Ele começa bem ingênuo. Não é muito o que ele faz o tempo todo, e mesmo assim ele passa um bom personagem. Isso é. E aí desenrola pro final, que na verdade assim, na época que eu assisti a primeira vez, eu fiquei meio decepcionado, eu não sabia que era uma história real, então eu fiquei, mas que porra, mano, não me deu nada esse negócio. Mas depois que você entende e tal, pesquisei e tal, o assassinato, e aí deu pra entender. Mas pra mim ele é bem mais fraco do que o Seven, por exemplo, não só colocando esse filme como régua, mas o filme em si, a qualidade cai um pouco pra mim. Então, por esse motivo, minha nota é 7,5, nada muito além disso. É que o Seven é o ápice do Fincher, né? Pode ser. É ali que ele faz a suspense. Então, mas cara, tipo, muito diferente, velho. É porque o Seven é tipo assim, uma história ficcional que ele consegue trazer uma narrativa mais interessante do assassino. É a narrativa que ele montou, né? Não é um bagulho que já existe que ele tem que trazer pra um filme. Porque você falou, ele teve que fazer meio documental, né? Então fica difícil, porque a história real aconteceu anos, né? É difícil você tentar trazer isso. E mesmo assim ele consegue encaixar os personagens, trazer um certo desenvolvimento, mesmo que seja pro lado negativo, igual o personagem do Robert Downey Jr., que a gente vê a decadência dele ao longo do filme, ele destruído por causa desse assassino. Então a gente consegue perceber que o assassino não destruiu só as vidas das vítimas dele, mas também as dos investigadores e até do cara que foi escrever um livro sobre ele depois. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que você falou, os investigadores têm um momento que eles começam a ficar frustrados, e aí entra a história do Jake Gyllenhaal e dá uma repaginada no filme. Eu acho que talvez seja até uma sacada narrativa dele. Então, eu pensei isso mesmo. Porque os policiais, os investigadores, eles já não querem mais saber dessa história. E aí tem respira mais de um personagem que ainda acredita em achar o suspeito. A sensação que passa é que você tá cansado igual eles, né? Mas porque puta merda. O cara foi foda, né? Se você pensa por esse lado, faz sentido. Mas eu não tenho certeza se essa era a intenção real dele. Foi um trabalho que foi foda pro cara fazer. É isso que eu tô falando. É difícil julgar, né? Porque é difícil, mano, fazer um filme assim. Acredito muito nisso. Aquela montagem que você falou na hora do filme, eu reparei muito nisso também. Eu falei, é um momento que ele tenta trazer uma fluidez de direção, né? Trazer uma edição rápida, mostrando os acontecimentos, essa parte, mostrando acontecendo, e ele traz essa passagem de tempo. Porque ao longo do filme você só vê corte, passou o tempo, corte, passou o tempo, corte, passou o tempo. E sempre aí nesse momento mostra realmente acontecendo a passagem de tempo, com vários assassinatos ou várias reportagens sendo narradas pelos jornalistas, então isso já traz essa parte de tempo passando. Eu acho que talvez pode ter sido um trabalho que ele não conseguiu explorar muito o lado artístico dele, por conta disso, dele ter que trazer toda essa história, porque é muito corte e diálogo, corte aqui para um personagem falando uma coisa, corte aqui para outro personagem, então o tempo todo o filme é assim. Aí quando o Fincher, por exemplo, ele usa muito traveling, né, da câmera viajando pelo espaço, isso ele usa muito pouco nesse filme. Então, o lado artístico dele ficou meio limitado por conta da história ser uma história mais crua, né, de um caso que aconteceu, de uma investigação, que eu acho que ele quis trabalhar um pouco disso do noir, né. Aí é o que você falou, quando ele encontrou oportunidades, né, as cenas específicas assim, que ele conseguiu parar e realmente desenvolver, que é um acontecimento importante, ele conseguiu desenvolver legal. E como essa foi a segunda vez que eu vi, depois de muito tempo também, eu sabia quem era o assassino no final do filme, dá a entender quem é o assassino. Aí tem uma cena específica que eles investigam esse assassino, que ali eu fiquei, mano, eu vou
prestar atenção nessa cena porque ele vai trazer alguma coisa. E aí é muito legal que realmente ele sempre traz um detalhe ou outro junto com a atuação dos personagens que a gente tava falando antes de ligar. Mano, sabe o que é o pior? Na primeira vez que eu assisti, que na verdade foi a segunda, eu tava tipo assim, eu acho que é esse cara, mas eu não tenho certeza porque eu não lembro. Aí eu fiquei nessa, mano, e eu, caralho, aí a atuação dos caras me ajudou, tá ligado? Você fica, não, é ele, mano. Até os caras já sabem, velho. E na minha memória, eu acho que no final do Jake com ele tinha algo a mais, mas foi só isso aí, né? Agora é sua vez, Luguinho. Ó, sem ser para que eu vou falar, tá? Esse filme é um filme que eu mudei de opinião sobre ele várias vezes enquanto o filme estava acontecendo. Porque ele é um filme que ele te traz muita coisa, mas muita coisa mesmo. E no começo eu tava pensando na nota mais baixa para esse filme, justamente por conta do ritmo, de ele te trazer muita informação, de ele não deixar você ter tempo de respirar. Mas conforme o filme foi avançando, eu entendi que se você tiver um pouco mais de paciência, essas informações são bem recompensadas com o que o filme te entrega depois. Então eu acho que ele merece uma nota mais alta. E tem muitas camadas que o Fincher tenta passar. Eu entendo que pelo formato que ele escolheu contar a história, ele talvez tenha limitado um pouco o lado mais artístico dele, mas embora seja uma história baseada em fatos reais, fazer um filme mais documental foi uma escolha artística dele também. Então o jeito que ele conduz essa história é, de certa forma, uma expressão artística do Fincher. É interessante você ver como, no caso do Seven, por exemplo, o jeito que ele trabalha dois temas parecidos de formas muito diferentes, porque o Seven é uma narrativa mais dinâmica, como o próprio Gustavo falou, uma narrativa que ele criou. No caso, ele é uma narrativa ficcional, então ele tinha mais controle sobre ela, como ela ia ser passada, e aqui ele quis fazer uma coisa mais documental. Mas o jeito que ele escolhe passar essas informações para o público é uma escolha artística pessoal dele. Então isso traduz muito o estilo de direção dele. Esse filme tem uma imersão muito grande. Ele consegue te traduzir os temas que ele quer trabalhar com muita facilidade. Ele trabalha primeiro, não sei se é nessa ordem, tá? Mas ele trabalha a burocracia policial. A gente vê a frustração dos personagens e sente essa frustração na dificuldade deles de obterem as provas que eles precisam para trabalhar juntos no mesmo caso. Posso dar uma Pode falar. Isso é muito claro quando o crime acontece em uma cidade, aí ele quer investigar, mas ele não tem jurisdição para isso, porque é nessa cidade. Aí ele liga pro cara, não, você não pode chamar a gente, porque na verdade aconteceu aqui, que é 50 quilômetros. Exatamente. E ele nem sabia que tinha acontecido lá, até ele ligar. Exatamente. Quando o Jake Gyllenhaal volta para investigar as pistas de um caso que ficou 4 anos parado, ele descobre coisas que tinha gente que não sabia por conta dessa falta de comunicação. Então você sente a frustração da investigação não andar por conta dessa burocracia. Enquanto a investigação anda, você sente a frustração também de ter vários suspeitos que se encaixam como potenciais para autores do crime e nenhum deles é de fato confirmado como suspeito. Você sente essa frustração de ter tudo batendo, a questão da bota, do relógio, do histórico da pessoa, mas mas as digitais e a escrita não batem, então eles não têm provas o suficiente para culpar o cara por um crime que eles têm certeza que ele cometeu. É uma mensagem que se passa muito em um filme do Nolan, que é o Insônia, que tem essa questão de, se você é um policial, um detetive no caso, e você tem essa sensação de que você tem certeza que um cara cometeu um crime, mas você não tem provas o suficiente para conseguir condenar ele à cadeia, você conseguiria continuar sendo um policial e carregando essa culpa de sentir que você não conseguiu prender um cara que você sabe que cometeu um crime. Então é um tema muito importante que o filme traz também. Cria uma conexão muito boa com os pontos da história e o jeito que ela é contada. Então, esse pedaço do filme em que a história fica mais calma é justamente a época em que o suposto autor do crime estava preso e a investigação foi abandonada. Até esse momento em que tudo estava rolando, o filme é frenético. Ele traz cortes de tempo, ele traz muita informação, tanto em diálogo quanto em documentos que ele te mostra. E só quando o cara é preso e a gente tem uma pausa na investigação e ninguém liga mais para ela, é que o filme também diminui o seu ritmo. E é só nessa parte em que o Jake Gyllenhaal pode voltar em uma investigação que ninguém mais se importava, para pegar documentos que pessoas liberaram para ele justamente porque ninguém mais se importava. Se ele fizesse isso na época em que a investigação estava acontecendo, ele não teria acesso a esses documentos, porque ele era só um cara comum. Então é nesse momento... Cartunista.
Então é nesse momento que ninguém mais liga para a investigação que ele consegue voltar e fazer tudo o que ele faz. E é nesse momento que o filme desacelera. Então tudo que o diretor faz nesse filme é pensado para casar com o momento da história. E embora seja maçante o jeito que ele faz os cortes um pouco, eu acho que a intenção foi justamente mostrar a magnitude desse caso que levou tanto tempo para ser concluído. E na verdade não foi concluído porque em algumas cidades ele está aberto ainda com o personagem como o único suspeito potencial do crime. O filme como estrutura ele pode ser cansativo e embora seja proposital, eu entendo que isso não vai agradar todo mundo. Mas eu acho que se você for insistente e paciente bastante, é um filme que tem muita coisa para te entregar em termos de narrativa e de elementos de história. Tudo que o diretor coloca ali tem uma razão, como o Gustavo disse antes do filme começar. Tudo tem um porquê de se conectar com o caso real que estava sendo contado. E o jeito que ele termina, embora seja de fato baseado em fatos reais, é muito interessante porque deixa a questão em aberto. Você é do time que acredita que você consegue culpar o cara mesmo sem ter digitais e a escrita confirmada? Ou você acha que essas duas coisas são fundamentais para você poder encontrar o culpado e não dá para você colocar ele assim? Então é um caso que até hoje gera discussões por conta disso. Eu vou fechar em 8,5 a minha nota. Eu acho que é um filme que essa estrutura, embora tenha seu valor, ela traz uma dificuldade, tanto no The Fountain como exemplo também. É uma estrutura que inova muito, que é muito difícil de você enfrentar. Às vezes ela pode entrar no caminho da mensagem que você quer passar, por mais inovadora e criativa que ela seja. Eu acho que essa montagem ela não é muito difícil, mas ela é muito informativa. Isso torna ela difícil, entendeu? De ser absorvida, eu quero dizer, não difícil. Nesse sentido sim. Tipo assim, ela é bem contínua, né? Ela é linear pra caramba. Linear. Só que assim, às vezes você pode ter perdido muita informação que já aconteceu, né? Exato. Aí nisso pode ser que torne difícil. Uma dica é assiste com um caderno do lado. Ajuda. Eu acho que esse momento no final do filme, inclusive, que o Jake Gyllenhaal tem esse foco nele, no momento em que tá mais calmo as coisas, serve justamente para recapitular tudo que aconteceu. Literalmente é o que ele faz. Eu vi um pouquinho de Nolan ali naquela hora. Eu fiquei pensando, Nolan. É que o cara ele tem consciência de tudo que ele fez. Quem tá assistindo? Ele sabe que a essa altura o público já tá cansado, então é interessante que ele não se perde na própria proposta. Porque tudo que o Jake Gyllenhaal fala naquela hora, realmente já tava tudo na estrutura do filme. Exato, mas você tem que lembrar. Tava lá, sim. O Fincher, por ser um cara muito criterioso e detalhista, imagina a cabeça dele montando o filme e tudo que a gente vê aqui tem boa parte que não entrou. Então, cara, nossa, não sei o que eu vou deixar de lado, mano. Vou ter que deixar alguma coisa de fora disso aqui. Então, ele tem consciência de que ele foi muito expositivo, muita informação, mas foi necessário para contar a história, tipo, do começo ao fim, do 0 ao 100. E então eu acho que essa estrutura, ela diminui um pouco a nota do filme, mas se você tiver paciência bastante para passar por ela, você vai ser bem recompensado. A cena final do Jake, quando ele encontra o cara na loja, você falou que pensava que tivesse algo a mais, mas aquela cena é muito boa, porque a gente vê o Jake, o personagem dele, falando antes, que tudo que ele queria fazer era encontrar esse cara, olhar nos olhos dele e saber que de fato ele era o assassino. E é o que ele faz na última cena. Ele troca poucas palavras, o cara pergunta se ele pode ajudar e ele fala que não, e o resto da cena é só ele se encarando e a expressão facial do suposto assassino se desfazendo enquanto ele percebe o que aquele olhar significa. Traz um fechamento pro arco do personagem do dia. Mas você não acha que isso é um pouco do diretor falando também que é ele? Dando opinião ele meio que dá a opinião pessoal dele ali, né? Começa todo feliz ali. É que eu acho que o diretor traz muito essa questão de o que você usa como critério para determinar se o cara é o culpado ou não. Porque beleza. Então ele te dá as duas ferramentas. Exatamente. Entendi. Ele traz a cena do cara se desfazendo a expressão, mas isso não necessariamente quer dizer que ele é um assassino, entendeu? Pode então, ser ele te uma opinião ou não opinião. Ele te traz ferramentas para as duas e essa é a grande crítica do caso. A polícia, muitos investigadores tinham muitas provas que ligavam o cara ao crime, mas não podiam condenar ele porque faltava coisas essenciais como a digital, a escrita. Então o cara nunca foi culpado pelo crime e ele nem foi pego pela polícia porque ele morreu de antes de ataque cardíaco. Logo, a reação. Eu fiquei puto nessa hora. Falei, que
cara maldito, meu. Então é uma grande crítica que o diretor tece, é esse conflito entre você sentir que é o cara, mas não poder provar. E você, como policial, ficaria como nessa situação? De novo, é um paralelo com o filme do Nolan que é muito bom, que é o Insônia, a gente pode ver algum outro dia. Mas é uma das críticas principais que ele tece nesse filme e essa cena fecha muito bem o arco do Jake. Então eu vou fechar o filme em 8,5. Essa cena aí no final, ela é muito emblemática. Ela é bem, muito boa. Bem simbólica, porque o ponto de vista do Jake olhando pro assassino. Você vê que o assassino, se é ele mesmo, ele percebe que esse cara sabe que sou eu. Exato. E ele transparece isso sem falar nada. Nossa, é Mano, muito bom. Os atores. Não, sensacionais. Tá todo mundo. Eu gosto muito do jeito que os filmes que a gente tem visto recentemente conseguem te passar essas informações sem precisar de um momento, de um diálogo diretamente expositivo falando sobre isso. Não teve nenhuma troca de palavras ali, além da pergunta se ele podia ajudar. E o cara sabe pelo olhar, e você também sabe pelo olhar do Jake, que ele está encarando o homem que ele acha que é o assassino, mesmo que ele não fale nada. Você entende os dois pontos de vista. E o jeito que o diretor traz isso sem muitos recursos é muito bom, porque isso foi construído tudo antes. É um filme que você tem que se deixar levar. Né? E você não pode tem ver... que estar junto. Você se pode deixar ver levar e estar junto. Presta atenção. E você não pode ver em qualquer dia também, que nem você Sim. falou, um dia que você tem que estar de cabeça livre. Você fala, eu vou ver um filme investigativo, e é isso. E você tem hora que é tanta informação que você até se desgruda do filme, e aí você perde um pouco que, não podia ter perdido isso. Mas ele faz um bom trabalho em trazer de volta. Então é que nem você falou, o David tinha muito controle sobre o que ele está fazendo, ele sabia o que ele estava fazendo e quais seriam as consequências. Então ele fez uma decisão deliberada de eu vou usar um filme com muita informação, sei que vai cansar o público, mas depois eu vou trazer um ponto de calmaria onde eu retomo isso para poder construir o final. Parece que ele... Mas eu sinto que ele tomou essa decisão. Ele literalmente, ele te joga primeiro com o Jake Gyllenhaal como personagem principal e depois ele te joga um monte de personagem que parece que serviu de base pra depois te trazer de volta lá na frente. Sim. Então, parece que o arco total mesmo é do Jake Gyllenhaal, né? Sim. É toda a história dele ali no meio disso, o escritor do livro. E aí ele apresenta outros personagens, depois ele foca bastante no Mark Ruffalo. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, né? Mas enfim. E eu acho que é justamente a proposta do filme, né? Ele te carrega de informação pra depois entregar lá uma recompensa de atuação, de montagem de cena, de construção de narrativa que fica bem legal. Agora, uma crítica a quem acha que ele não é o assassino, que ele não é o Zodíaco, você precisa fazer um psiquiatra aí, que tem um problema psicológico, porque ele mostrou um monte de coisa, frustração, pra você ter ódio do cara, mesmo talvez não sendo ele, você sentir que é. Sim, ele te traz isso. E aí a pessoa que acha que não, é psicopata, entendeu? Mas talvez o que eu acho que o Logan pode ter falado é quem estudou o caso, né? Sim. Agora falando do filme, realmente. Não, tanto que ele sendo assassino não, eu fiquei com a vida do mesmo jeito. O cara morreu, não, eu falei, maldito, velho. Mesmo se ele não fosse assassino. Porque é interessante que o filme traz isso. Mesmo que ele não seja o assassino, ele tem culpa no cartório, muita culpa no cartório. Tem outras coisas que aconteceram. Realmente. Então assim, mesmo que ele não fosse, o filme te entrega bastante pra você entender o lado do policial, que quer que seja esse cara. Mano, uma coisa que eu pensei, eles sempre usavam como descarte se o cara tinha caligrafia igual a das cartas. Mas o Zodíaco é um cara muito inteligente. Você não acha que possivelmente o ele cara teria não mudado de um jeito diferente, obviamente. Exato. Especialmente se ele era ambidestro. Tem toda a questão de o cara que fazia os testes, ele pode ter cometido um erro. Né? No final, eles levantaram essa possibilidade. Eles até chamaram o cara de alcoólatra. A possibilidade do erro, mas tem a possibilidade do Zodíaco realmente ter feito outra carta. Tem muitas possibilidades no meio. E é aí que entra a crítica do diretor, que os caras têm um monte de coisa na mão, mas não tem como você chegar lá e atestar com 100% de certeza que é ele. E aí não prende maluco. E vai tentar prender e morre. Eu acho que a polícia dos Estados Unidos ela tem muita precaução nesse sentido de, a gente só vai prender o cara na hora que tiver 100% de certeza, evidência, e vai ter... Mas é porque já teve muitos casos que não aconteceu, que prenderam pessoas erradas. Mas nesse caso específico passou isso, né? Sim. Com o Zodíaco aí tirando uma média de geral, 8,1. Bom.
Vamos à atualização do ranking, então, de filmes que a gente assistiu nesse Cineclub. E a gente tá na 10ª edição. Número 1 da lista, Filhos da Esperança, com 9,33. Segundo lugar, Memórias de um Assassino, com 9,2. Terceiro, Enigma de Outro Mundo, com 8,85. Em quarto, Fonte da Vida, com 8,43. Em quinto, Zodíaco, com 8,1. Sexto, Upgrade, 7,76. Em sétimo, 2001, mais Uma Odisseia no Espaço, com 7,46. Contra o Tempo, em oitavo, com 7,1. O Quinto Elemento, com Não, em nono lugar, em francês. Le Cinquième Element. Em nono lugar, com 7,03, que tá alto ainda. E em 10º lugar, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, com 6,2. Tá alto ainda. Tá alto aí. É isso então, rapaziada. Despede aí, Kevin, você Muito apresentou. Falou, galera, é isso. Até o próximo Cineclub. Falou! Até.